Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Palmeiras 3, Ituano 1, jogo válido pelas oitavas de final da Copinha. Com a vitória, as crias chegaram às quartas de final e agora vamos pegar o Ibrachina na próxima fase. Jogo que acontece já nessa segunda-feira, às 18h30, na Arena Barueri, com transmissão da Cazé TV. Estamos enfrentando um mini campeonato paulista sub-20 nessa copinha, né? Flamengo de Guarulhos, Ituano e agora Ibrachina é a sequência das crias da academia. Então no vídeo de hoje tem os 4 gols do jogo, a nova escalação do Lucas Andrade para esse duelo contra o Galo de Itu e muito mais para vocês. E detalhe que se o Palmeiras passar pelo Ibrachina, pode pegar uma outra equipe paulista na sequência, ou seja, numa eventual semifinal, porque o São Paulo vai encarar o Botafogo nessa segunda-feira. Do outro lado da chave, a semi já está definida, será entre Grêmio e Cruzeiro. Bom, vamos passar rapidamente pelos goleadores do Verdão neste duelo diante do Ituano. Quem abriu o placar foi o Luiz Saboia, que vem atuando muito bem na lateral direita. Foi um golaço, por sinal, daqui a pouco a gente vai assistir. Saboia que foi o autor do primeiro gol do Verdão na Copinha de 2026, lá na estreia contra o Monte Roraima. Quem ampliou ainda no primeiro tempo foi o Vitor Gabriel, que grata surpresa, hein? Ex-atacante do Novo Horizontino, ainda não pertence ao Palmeiras de fato, né? Porque o Palmeiras precisa comprá-lo, está emprestado pelo Tigre, né? E vem fazendo uma ótima Copa São Paulo, vem justificando aí, né? Palmeiras que já se prepara aí para fazer o investimento, porque tá jogando muito bem, 5 gols para ele na Copa São Paulo, já é um dos artilheiros do Verdão na competição, ao lado agora do Sorriso. E no intervalo entrou o Juliano no lugar do Vitor Gabriel. A gente torce para que ele não tenha tido nenhuma lesão, não tenha sentido nenhum tipo de dor na primeira etapa, porque foi estranho, né? Jogou só 45 minutos, estava bem no jogo, tomara que possa atuar contra o Ibrachina. Então, Vitor Gabriel saindo, entrando o Juliano, e foi exatamente o Juliano quem fechou a conta, marcou o gol do 3-0 aos 39 minutos do segundo tempo. Segunda vez que o Juliano vai às redes nessa edição da Copa São Paulo, e literalmente no último minuto de jogo, o Galo de Itu diminuiu 3-1. Bom, daqui a pouco a gente vai assistir todos esses gols que eu citei, mas antes a gente precisa falar da escalação do Lucas Andrade. O técnico palmeirense fez 3 mexidas em relação aos últimos duelos, uma delas no meio, tá? Saiu o Fábio e entrou o João Paulo. João Paulo tem características mais defensivas em relação ao Fábio, tanto que era um zagueiro de origem. Então, com o João Paulo fazendo o papel de primeiro homem no meio campo, você libera mais o Rafael Coutinho, que atuou como uma espécie de camisa 8. E as outras 2 mexidas aconteceram no ataque. Saiu a joia Eduardo e entrou o Antônio Marcos, que é 2 aninhos mais experiente, né? Faz uma função interessante, sempre caindo pela direita, bem forte fisicamente, está jogando bem. O Antônio Marcos, inclusive, ele iniciou a copinha como titular, né? Poucos se lembram, mas diante do Monte Roraima, jogou o Antônio Marcos e não o Eduardo, a nossa joia, né? O Eduardo Conceição começou a ganhar a vaga a partir do segundo jogo. E também a outra mexida foi mais no meio ali, né? Felipe Tereza saiu para a entrada do Juan Gabriel. Então vamos lá para o time, ficou assim, ó, o Aranha seguiu no gol, com o Saboia na lateral direita, André Lucas na esquerda, e aí fica um registro aqui, parabéns ao Arthur pela estreia como profissional diante do Mirassol no último final de semana, o Palmeiras ganhou por 1-0, o Arthur foi bem demais e o André Lucas segue substituindo muito bem o nosso camisa 6 na Copa São Paulo. Vamos lá para a zaga, onde tivemos Thiago Pimenta ao lado do Robson, no meio-campo, portanto, João Paulo ao lado do Coutinho e o novo quarteto, a manutenção dos artilheiros Sorriso e Vitor Gabriel, e aí eles ganharam as companhias de Antônio Marcos e Juan Gabriel. Bom, e a gente tem que destacar mais uma vez o Sorriso, camisa 7 palmeirense, foi eleito o melhor jogador em campo pela Federação Paulista, não marcou gol nem deu assistência contra o Ituano, mas infernizou a zaga adversária com bons dribles e quase fez um golaço no segundo tempo, colocando a bola próxima ao ângulo. Achei que no primeiro tempo ele sofreu um pênalti também, quero o comentário de vocês sobre esse lance, né? Um lance que poderia, de repente, fazer falta para o Palmeiras, né? Ainda na primeira etapa isso aconteceu. Comenta aqui se vocês acharam pênalti no Sorriso. Vale lembrar que o camisa 7 é o líder do Palmeiras em participações em gols na Copinha, né? Chamado gol mais assistência. Ele tem 5 gols e 3 assistências, totalizando 8 participações em gols, e muitos jogadores do Verdão lá no Instagram estão fazendo um coro para que ele ganhe como melhor jogador da Copinha. Claro que ainda é cedo, o Palmeiras precisa seguir avançando,
mas está fazendo por merecer. Bom, a gente vai assistir então os 4 gols da partida. Verdão abriu 3-0, Ituano diminuiu já no último lance. Palmeiras que jogou bem melhor em relação aos últimos jogos, né? Sofreu alguns sustos diante do Vitória, depois do Flamengo de Guarulhos. Precisamos dos pênaltis para avançar diante desses 2 últimos adversários. No segundo tempo contra o Vitória sofreu vários ataques ali, né? Contra o Flamengo de Guarulhos acabou levando o castigo porque perdeu o pênalti, depois perdeu um gol inacreditável lá com o Fábio no começo do segundo tempo. E aí contra o Ituano a gente foi letal, né? O Palmeiras foi letal nas finalizações, aproveitou também bobeadas da zaga do Galo de Itu e conseguiu abrir 3-0. Primeiro abriu 2-0 no primeiro tempo, né, que acho que já é um placar mais tranquilo, né, que deixou as coisas mais tranquilas para a etapa final. Depois o gol do Juliano matou o jogo aos 39 minutos do segundo tempo. Eduardo entrou bem na segunda etapa, deu assistência exatamente para o gol do Juliano. A gente vai ver que o nosso centroavante estava um pouquinho à frente na hora do gol. A arbitragem tem errado muito, né, nessa Copa São Paulo. Acabei de mostrar o pênalti que o Sorriso sofreu na primeira etapa, por exemplo. Mas enfim, vamos assistir então os gols do jogo lá em Barueri. Bom, o primeiro gol do jogo, marcado pelo Luiz Saboia, saiu após uma cobrança de lateral na área. A zaga do Ituano não vai afastar tão bem assim a bola, né? Afinal de contas, ela cai no pé do Saboia e aí o camisa 2 solta a bomba para abrir o placar lá na Arena Barueri. Segundo gol saiu após um novo erro da zaga do Ituano. A gente vai ver que o Antônio Marcos vai aproveitar e dar assistência para o gol do Vitor Gabriel. Impressionante como tem sido letal nas finalizações cara a cara o camisa 11 do Palmeiras. Vamos lá para o segundo tempo, Eduardo da assistência, Juliano apareceu um pezinho na frente ali, mas foi bem oportunista o nosso centroavante, que hoje é reserva, mas sempre entra bem, né? Sempre que entrou na copinha, entrou bem, marca pela segunda vez na competição. E aí, o Ituano vai marcar um gol com o Matheus Rocha, zagueiro que tinha acertado a trave no início do segundo tempo, inclusive. É um zagueiro interessante do Ituano, vai colocar no cantinho, tirando do Aranha e diminuir o placar no finalzinho. Bom, tá aí os gols, só reforçando então que nessa segunda-feira tem Palmeiras e Ibrachina às 18h30 na Arena Barueri, com transmissão da Cazé TV. O sonho do tricampeonato alviverde segue muito, muito vivo. As crias ganharam em 2022, 2023 e agora tentaremos repetir a dose em 2026. E a gente fica por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha o conteúdo com aquele seu amigo que você sabe que gosta de categorias de base. Hypa o vídeo aqui embaixo e também comenta, que é sempre muito legal para a gente poder conversar aqui na aba dos comentários. Quem foi bem, quem foi mal diante do Ituano, vocês manteriam essa formação com as 3 mexidas do Lucas Andrade, ou seja, com as entradas de João Paulo, Juan Gabriel e Antônio Marcos, ou voltariam com um dos que saíram, de repente voltar com o Eduardo ou algum outro atleta, enfim, comenta, vamos conversar por aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.